Bom dia, gente. Já tô ligando a can aqui, pera um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia, primeiro ano. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Normalmente, quantas pessoas aqui logam na aula de vocês? Estão me ouvindo? Sim, normalmente entram umas 27, 30. Tá, é porque eu tenho que falar uma coisa que eu queria que todo mundo escutasse, entendeu? Que é algo importante. Vou esperar só um pouquinho. Pra ver se todo mundo entra. Eu acho que eu vou falar duas vezes. Gente, olha só. Então, deixa eu falar aqui, depois qualquer coisa eu repito. Nós já fizemos nosso VHA, né? Que tivemos lá no portal. Alguns que não fizeram, nós fizemos a segunda chamada, mas no final das contas eu acho que todo mundo conseguiu realizar o VHA. O que eu preciso? Eu preciso que vocês me enviem as atividades que vocês fizeram de filosofia até agora. Aquela que nós fomos colocando no portal, que depois nós fomos colocando as chaves de correção, né? Por mais que nós não tenhamos tido aula direta, nós tivemos essa aula, as aulas remotas através das orientações, né? Então, eu preciso que vocês me enviem. Então, o que vai acontecer? Vocês vão pegar, tirar fotinho, né, das atividades feitas e colocar nome, série, lógico, porque nós temos primeiro ano A e B, e escola também, porque eu dou aula para 3 escolas e estou recebendo atividades de gente de todas as escolas. Então, tipo assim, eu tenho uns 600 alunos me mandando foto toda semana. Então, eu preciso dessa identificação tripla para facilitar minha vida, ok? Então, nome, série e escola e foto das atividades do capítulo 1 ao 8. Tira a fotinho e envia para que eu possa estar aí anotando e avaliando vocês em relação à nossa atividade. Ok. Frank, Até que aí no dia para caso, enviar? Então, vamos marcar um dia legal. Hoje é quinta. Eu preciso disso para semana que vem. Então, até dia 7, tá bom? A terça. Beleza. Né? E aí, quem não fez, coloca em dia, dá tempo de fazer tudo, ok? Franklin, você vai querer que manda pro seu e-mail ou da escola? Não, eu quero que vocês me enviem pro meu zap, que é melhor. Ah, tá. Porque é mais fácil a Entendi. gente conseguir fazer isso. Eu vou até. Vocês têm meu zap, né? Eu tô nos grupos tudo Eu aqui. não, Franklin. Eu vou colocar aqui. Então, ó, é extremamente necessário, repetindo, que vocês coloquem nome, série e escola, senão eu me perco de tanta coisa que eu tenho recebido. Tá claro isso? Então, olha só, quem não está aqui na nossa aula presencial, depois passa o recado para o outro, tá? Ó, o professor falou que tem que enviar as atividades, porque eu tenho que fechar as atividades de vocês até dia 9, tá bom?
Eu tive um probleminha aqui que eu estava tentando logar o livro. Deixa eu ver se ele está voltando aqui. Não foi, não. Peraí, então. Deixa eu ver se eu entro aqui no livro digital. Peraí, gente. Estou logando aqui, hein? É que o SAS deu um probleminha aqui no negócio de ver os livros. Peraí. Ok, foi aqui. Filosofia. Deixa eu me achar aqui. Gente, página 67, todo mundo? Deixa eu só compartilhar. Nós já começamos a fazer algumas orientações em relação à página 67, lá no nosso. Lá no Alunos Book, né? Mas hoje a gente vai começar. Vamos dar aula, né? Para que a gente está nessa relação, né? Ok? Todo mundo tá olhando direitinho aí a página 67? Deixa eu ver aqui. Alguém me mandando mensagem aqui no bate-papo. Ok? Todo mundo já botou presença. Tá. Olha só, gente. O nosso capítulo, esse capítulo 9, né? Ele fala um pouco sobre a questão de transcendência e imanência. E são palavras que elas não são próximas ao nosso cotidiano, né? Não é algo que a gente está acostumado a escutar, a ouvir, né? Isso não é algo que está que faz parte do cotidiano, do dia a dia, né? Então, quando a gente começa a falar sobre essa coisa, a primeira coisa a gente tem que tentar buscar entender o significado da palavra transcendência, tá bom? No capítulo anterior, nós falamos, né? Vocês estudaram um pouco sobre assim, o que era transcendência, né? E vimos que transcendência está muito relacionado com a questão do plano extrafísico, né? Aquilo que é sobrenatural, que tem uma dimensão religiosa, que que vai além, né? Aquela da nossa fé, da nossa sensação, tudo isso é relacionado ao transcendental, à transcendência, né? É aquela crença que não é, muitas vezes não tem uma lógica muito específica, cientificamente falando, mas é uma coisa que a gente sente, né? É uma coisa que a gente entende, é uma coisa que estamos muito próximos, tá? Então, quando a gente fala de transcendente, no básico da ideia, né? É aquilo que se sobressai. Transcendente, sobressai. E o contrário do transcendente seria o imanente. Ou seja, é aquilo que não está além. Ou seja, desse ponto de vista, então, o transcendente seria assim, antes, né, do imanente. O transcendente é o que está. É aquilo que é o que a gente não pode tocar, que não é relacionado à fé, ok? Então, o que seria mais além de todos os seres, nesse sentido, né? Qual seria o ser mais transcendental que nós conhecemos em relação a toda a nossa fé, a todo o nosso cotidiano? Para a maioria das religiões seria um Deus, não é verdade? E esse Deus, quando eu falo de Deus, ele pode se encaixar em todas as religiões, tá? Independente elas, se sejam cristãs, muçulmanas, ou sejam judaicas, sejam, sei lá, hinduístas, no final das contas, todas elas têm uma relação com a palavra Deus, ok? Então, quando falamos sobre transcendência, né, e falamos de Deus dentro desse plano religioso, nós estamos falando dentro da filosofia do plano metafísico, tá? Ou seja, é a relação da transcendência com Deus e em relação a essa transcendência e Deus, a fé, o conceito, a relação que as pessoas têm com esse transcendental, formou-se várias teses dentro da filosofia. Foi desenvolvida, tá? E é o que nós vamos tentar entender agora, ou seja, como essas teses filosóficas falam sobre
a ideia do Deus ser transcendental, desse Deus que não está próximo, como que ele se relaciona com as pessoas, como que as pessoas entendem, como que as pessoas são influenciadas. Isso modifica a sociedade como um todo, né? Esse é algum dos questionamentos que nós vamos ter em relação ao campo da filosofia transcendental, do estudo da transcendência filosófica. Não estou conseguindo colocar meu bate-papo aqui, por quê? Fechou isso aqui? Não, cancelar. Peraí, gente, eu tive um probleminha aqui, técnico. Ah, apareceu. Ok. Tranquilo, então, gente, o significado dessa transcendência? Ou não entenderam? O transcendental? Entendi. Eu acho que é algo também muito próximo da nossa realidade, né? Não é algo... nunca ouvi falar da palavra transcendental. Né? É algo que está próximo, a gente escuta falar sobre isso, né? O tempo inteiro. Então não é uma palavra que foge ao nosso conceito e ao nosso entendimento das coisas que estão no nosso entorno, né? Quando a gente fala um pouco sobre essa ideia do transcendental, algumas dessas teses, né, filosóficas, Deus, então, em alguma dos pensamentos de alguns filósofos, seria completamente transcendente ao mundo. O que quer dizer isso? Nós temos o mundo e Deus lá longe, lá fora, bem afastado. Mundo aqui, Deus aqui. Uma coisa completamente separada da outra, né? Ou seja, em algumas teses, em alguns pensamentos filosóficos, existiria um abismo infinito entre Deus e o mundo, tá? Então, só pode, vamos dizer assim, transpor esse abismo, atravessar esse abismo, se for um querer de Deus, ok? Em algumas teses, então, nós vamos afirmar dessa forma, tá? Nós vamos ver também que existem outras teses que compreendem que esse Deus ele está numa relação mais próximas com o conceito de Deus e o mundo, tá? Então, existe uma ponte que liga Deus ao mundo, tá? Então, há diversos pontos de vista que tentam justificar esse conceito de ponte. A gente fala muito, por exemplo, com a questão do cristianismo, Jesus Cristo seria a ponte entre Deus e o mundo, por exemplo, que tenta trazer essa ideia do Deus transcendental mais próximo de uma questão imanente, tá? Então, dentro dessa fé que considera Deus como o criador do universo, que é o caso do cristianismo, né? É fácil a gente compreender que Deus foi o princípio de todas as coisas, foi ele que fez tudo, né? Quando a gente, dentro da tradição do cristianismo, nós falamos, né, que Deus disse que haja luz e houve, né? Nós escutamos falar muito sobre isso, está muito próximo da nossa realidade, tá? Então, essas relações de Deus com o mundo traria a ponte, que é a ligação entre esse Deus que está muito afastado, que é muito transcendental, mas que de alguma forma, através da nossa fé, a gente consegue ter alcance a esse Deus, né? A filosofia tenta falar um pouco sobre isso, né? Então, nós vamos ter duas formas de compreender essa questão do transcendental, tá? A noção que seria chamada da metafísica ou teológica, né? Que seria aquela onde o transcendente é aquilo que está fora do mundo. Essa é a primeira, tá? E nós vamos ter aquela relacionada a uma questão imanente, ou seja, que Deus está presente no mundo. Alguém pode me dar, por exemplo, uma ideia de uma religião que fala como seria Deus presente no mundo? Alguma coisa assim. A gente pega, por Acho exemplo... que o budismo. Por quê? O budismo falaria o quê? O budismo, se eu não me engano, é quando Buda desceu do paraíso, eu acho. Eu não sei. Eu não posso falar muita coisa. Para espalhar sua palavra, eu acho. Eu também não conheço o budismo profundamente, mas eu compreendo que eles entendem que, por exemplo, é uma religião panteísta, o budismo mais próximo do panteísmo. O que seria uma religião panteísta? Seria aquela Tem religião... vários deuses. Essa é politeísta. A panteísta seria aquela religião segundo a qual Deus está em tudo. Então a árvore é Deus, o mar é Deus. Nossa, não tem quando você olha uma paisagem linda e fala assim, nossa, como Deus é perfeito. Não tem que as pessoas falam isso? Essa compreensão de que Deus está nas coisas, né?
traz essa ideia de uma religião panteísta e imanente, tá? Então, o cristianismo, nós teríamos uma religião transcendente, porque o Deus está lá fora e a gente tem que buscar uma ligação junto com ele. Mas existem algumas outras religiões, principalmente Spinoza, que é esse camarada lindo que nós temos aqui na página 67. Olha como que ele é bonito. Esse cabelo, né? Todo hidratado, uma coisa maravilhosa. Spinoza, então, ele considerava, né, que Deus era imanente ao mundo. Ele não falava, porque ele entendia que Deus era a própria natureza, tá? Então, ele falava que para chegar a Deus era a gente chegar à natureza. Ou seja, no raciocínio de Spinoza, Deus seria uma soma de tudo aquilo que existia. Então, se ele é tudo o que existe, ele deixa de ser transcendental, ou seja, deixa de estar fora da nossa presença, para se tornar um Deus imanente, próximo. Se tudo é Deus, eu posso tocar, então eu toco em Deus. Então, Deus está na minha presença, ok? Ou seja, então, segundo esse pensamento imanente, Deus é algo próximo. Não preciso dessa ligação para ter contato com ele. Tranquilo o conceito, então, de transcendental, desse Deus transcendental para um Deus imanente? Deu para compreender? Tranquilo. Esses dois pontos? Ok. Vamos fazer, então. Vamos destacar aqui. Quando eu for avaliar as próximas vezes que eu for olhar caderno, não sei o quê, eu vou olhar a marcação, a anotação, tudo isso, tá? E outra coisa, deixar a câmera ligada na minha aula é ponto de participação. Eu tenho uma tabelinha aqui, eu vou lá, eu anoto o maisinho assim, ó, quem tá com a câmera ligada. Por quê? Porque quem tá com a câmera ligada, eu tô vendo mesmo que tá com o livro na mão, que tá fazendo anotação. Então, eu dou pontinhos de participação. Ó, todo mundo resolveu ligar a câmera. Que coisa linda. Não, eu já tava com a câmera ligada. Caio e Esté, né? Pedro, ó, Matheus, opa. E Maria, Ana Clara. Muito bom. Depois, no final da aula, eu tiro um print e anoto quem estava online ou não. Anoto mesmo, porque eu penso que é participar. Sabe por quê? Quem eu tô vendo que tá aí participando, tá anotando, tá arriscando, tá participando, ué. Eu já tenho que dar uma nota, como que eu não vou dar, né? Vamos lá. Significado da palavra procedência. Posso passar? Calma aí, Fran. Pode passar.
Então é muito interessante a gente entender isso que nós grifamos aqui, ó. Transcendente e imanente formam, então, um par de oposição, né? O conceito de transcendental e imanente são coisas que vão em caminhos contrários, ok? Eles não formam a mesma ideia, pelo contrário, eles tentam dar a compreensão diferente sobre uma mesma situação. No caso aqui é a figura de Deus. Desculpa, minha câmera caiu. É que eu uso meu... Eu não consigo comprar webcam com a pandemia, acabou, pô. Só tem na China. No Brasil não vende webcam mais não. Passar, hein? Então, gente, partindo desse conceito que nós falamos aqui sobre essa ideia do transcendente, imanente, né, nós vamos ver que na visão filosófica, alguns pensadores, né, principalmente relacionado às religiões reveladas, que seriam o judaísmo, o cristianismo e o iluminismo, né, elas vão se identificar com uma ideia transcendental, não é verdade? Essas religiões que nós conhecemos como as religiões do livro, né, todas elas são baseadas em um único livro, e os livros pentatêuticos, que são os 5 primeiros livros, são os mesmos, tanto do Alcorão como do Torá, como da Bíblia Sagrada, né? Essas religiões, elas têm uma ideia de um Deus transcendental, né? Em oposição, né? Já a oposição que se aproxima muito de um conceito de materialismo ou negação, né? Está mais essa ideia, né, de materialismo e negação está mais relacionada com uma visão de um mundo imanente. Mas as nossas religiões, principalmente a que nós conhecemos, que nós temos mais proximidade, elas tendem a ter um conceito imanente, transcendental, né? Ou seja, porque, de certa forma, esse pensamento imanentista não consegue admitir que exista qualquer coisa que seja fora do mundo, né? Ele nega a existência dessa noção de Deus, esse Deus afastado, desse Deus longe da nossa realidade, ok? Então, nós vamos ter as 3 religiões do livro, que foram aquilo que nós falamos, né? Seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são conhecidas dessa forma, porque elas são, querendo ou não, baseadas em revelações que se encontram em livros sagrados, né? Todas as 3 se desenvolveram da mesma religião, no mesmo local, né? Iniciaram-se no mesmo local, que é na região ali do Oriente Médio, né? São as maiores religiões monoteístas do mundo, sem dúvida, né? E elas compartilham, de certa forma, a crença na imortalidade da alma, ou seja, que nós vamos ir para um paraíso, né? Cada um do seu modo, né? Mas, assim, querendo ou não, elas compreendem essa ideia. E todas elas, sem exceção, partilham, né, a concepção de uma divindade que é transcendente. O Deus dessas 3 religiões, ele está fora, ele não está aqui, né? Ele querendo ou não, nós vamos ter algumas mudanças, mas elas se resumem muito nisso. Querendo ou não, gente, tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo, elas têm origem no povo hebreu, né? Elas vão sofrer influência do povo hebreu, tá? Quando a gente fala um pouco sobre a questão dessa teologia judaica, ela vai ter algumas relações que são fundamentais, né? Para o judaísmo, né? O Deus é o criador, e há um povo que é eleito por Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os judeus acreditam muito nisso, tá? E que esse povo, né, deve seguir essa lei que foi revelada por Deus e para alcançar o objetivo único dessas 3 religiões, que seria o quê, gente? O paraíso. É um pouco isso que tem, né? Ou seja, eles esperam o Messias para o cristianismo e o islamismo eles já tiveram o Messias deles, né? Para o nosso cristianismo seria Jesus Cristo. Para o islamismo, Maomé.
E os judeus ainda não, para eles, no entendimento deles, o Messias ainda não chegou, tá? Acreditam na ressurreição dos mortos e, querendo ou não, eles têm essa espera ainda do islamismo, tá? Algo que existe semelhante também com o Islã. O Islã, querendo ou não, eles têm essas crenças relacionadas a esse pensamento, vamos dizer assim, desse Deus transcendental também, né? Lembrando que nós temos duas correntes dentro do islamismo, xiitas e sunitas. Alguém lembra? Nós já falamos sobre isso nas nossas aulas de história o ano passado. Alguém lembra a diferença de xiitas e sunitas? Os xiitas e sunitas, todos eles pertencem, são islâmicos, né? Mas são duas correntes que vão se formar após a morte de Maomé, né? Os xiitas vão acreditar que o líder supremo, o califa, né? Ele tem que ser um parente de Maomé, tem que ter uma herança, né? Hereditária com Maomé para que ele seja o líder religioso. E os sunitas acreditam que é o mais capacitado que pode se tornar ou se tornaria, vamos dizer assim, o representante da religião, tá? Então, entre os islâmicos, entre o islamismo, existe aí um embate ferrenho entre xiitas e sunitas, tá bom? Mas eles ainda não acreditam no Messias Maomé, que é considerado o maior dos profetas, né? E, querendo ou não, ele vai falar um pouco sobre... Só que eles têm uma interpretação um pouco diferente, né? Eles falam muito sobre a questão da ideia de ter acesso... Esse acesso ao paraíso vai por um caminho um pouco diferente, tá? Mas eles sofrem influência também do cristianismo e do judaísmo. Aqui nós temos um Saiba Mais, né? Que fala exatamente sobre o xiismo e o sunismo. Fala assim, ó, xiismo e sunismo são as principais correntes do Islã. Essa divisão começou com divergência sobre quem deveria suceder o profeta Maomé logo após a morte deste. Os xiitas consideraram que a sucessão deveria restringir-se aos descendentes do fundador e são mais tradicionais na interpretação do Alcorão, não admitindo a Sunna, que seria o livro que apresentam a trajetória de Maomé como literatura suplementar para as questões de fé e costumes. E desses posicionamentos discordam os sunitas, grupo ainda hoje majoritário. Em certos países, a maioria árabe mostra-se delicada a relação entre essas duas correntes, quer no campo religioso, quer no campo político. Então, os xiitas são mais radicais, vamos dizer assim. Eles seguem o livro sagrado deles, mas ao pé da letra. E os sunitas, eles têm uma interpretação mais maleável, né? Então, nesse sentido, forma-se, através da fé sunita, que é possível formar cidades, por exemplo, como Abu Dhabi, que é essa cidade que busca a ostentação, a riqueza, né? Que as pessoas visitem aquele local. E é isso, tá? Que coisa interessante, né? Outro dia eu tava vendo algum blogueiro desses aí que ele vivia em Abu Dhabi e eles não têm acesso à bebida alcoólica lá, tá, gente? Alguns hotéis, assim, que são, assim, 5 estrelas em Abu Dhabi, que tem permissão específica do governo para beber bebida alcoólica. Mas as pessoas não podem beber bebida alcoólica. Nem sei se isso é bom, eu acho que isso é horroroso. Como assim você não pode beber bebida alcoólica, gente? Passar a vida sem beber nada? Eu marquei essa parte aqui de cima. Bebida é droga, não pode beber droga. Não, Tá bebida certo. alcoólica, Pedro. Eu não É tô falando droga. que é pra você se acabar no mundo, não. Mas uma cervejinha, um Sim. vinhozinho, tudo isso é muito bom, mas de maneira controlada. Eu, por exemplo, vou beber uma cerveja, eu bebo 2 no máximo. Depois eu já enjoo. Me empapusa. Eu marquei essa parte aqui em cima. Essa aqui? Não, né? Não, Vou marcar aqui então. Tranquilo aqui, esses conceitos aqui. Não é nada muito novo também, né, gente? É meio um pouco sobre. é, Como que a gente fala? É um pensamento normal, mesmo assim, do nosso dia a dia.
Passando. E é lógico que, além do islamismo e do judaísmo, nós temos o cristianismo, que é um pouco diferente das outras, porque o judaísmo, o cristianismo, querendo ou não, eles, nós não temos apenas um Deus transcendental. Nós podemos afirmar que no cristianismo ela é uma religião transcendente e imanente ao mesmo tempo. Por que isso, gente? Por que será que dentro do cristianismo a gente pode afirmar que ela tem uma religião que tem uma característica transcendente e imanente? O que tem de diferente? Alguém? Deus está em ambos os lados. Deus está em ambos os lados. Uh, além disso tudo, Pedro, vamos tentar entender. Deus ainda é dentro que do Deus cristianismo. Criou tudo, Mas olha pertence só. a tudo. Qual é a concepção de transcendência imanente? Transcendência que está longe. Então, Deus está lá. No cristianismo fala que Deus está no Não, céu. porque Deus está presente em tudo. Mas quem foi que dentro do cristianismo que se materializou Jesus. entre nós? Jesus. Né? Então, Jesus Cristo é o símbolo do imanente. Ele se tornou físico. Ele não está em outro. Não, agora acredita-se que sim, que ele foi estar com Deus. Mas ele se tornou carne. Ele se tornou físico. Então, o cristianismo, e ele é considerado Deus dentro da trindade, do pensamento cristão, ok? Então, na relação do cristianismo, esse abismo entre Deus e o mundo é preenchido pela ponte Jesus Cristo. Ponte essa que não é transcendente, é imanente, porque esteve entre nós. Acredita-se que ele esteve aqui, que ele foi carne, que as pessoas tocaram nele, que ele fez os seus milagres, ok? Então, dentro da teologia cristã, a gente compreende essa relação da imanência com a transcendência, porque Deus estava ali dentro da figura de Jesus Cristo, ok?
Gente, eu falei até terça-feira para enviarmos as atividades no meu Zap. Mas quem for enviando antes, melhor, porque eu já consigo já ir anotando, tá bom? Não deixa todo mundo para terça, não, que eles vão me deixar doido. Enviar todos os capítulos passados? Até o 8, Pedro. É o Caio. Ah, é o Caio, desculpa. Professor, Ah, tá. o Então, professor, até o 8. Quem tá falando? peraí, aqui é o Matheus. Ah, fala, Matheus. Pra entender, esses aí dos capítulos são do SAIS? Não, do livro, você vai tirar fotinho. Tá, 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 tá. Ah, tá, pode crer então. Professor, mas Você já fez, não já? Tá tudo pronto. É porque eu faço um do SAIS e depois faço um do livro. Você é demais, Matheus. Eu já também eu queria o do SAIS, mas entendi. Ok? Do SAS eu passei só o VHA. Depois a gente vai vendo. Por que, gente, que ficou dessa forma? Porque no primeiro momento, quando começou a pandemia, e nós fomos estruturando assim, a gente não sabia que nós ia ficarmos tanto tempo, e nem que a gente ia precisar ter que avaliar vocês, fechar uma nota, porque a gente ia fechar o semestre ainda isolados. A gente não pensava que ia demorar tanto tempo assim, né? E aí as coisas foram se estruturando dessa forma. Então, esse semestre, a gente já vai pensar uma avaliação já através desse sentido. Então, como que eu posso avaliar a participação de vocês, sendo que nós não tivemos aula? Através das atividades remotas, ok? E aí, a partir de agora, já falei para vocês, um dos pontos da minha avaliação, participação em aula. Participação em aula, câmera ligada. Com certeza, aí uns 5 pontos já no semestre de câmera ligada a gente vai ter, que é 5 participação. meses. Então, 5 meses já é fora. a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar ainda, né? Eu, particularmente, não acredito que a gente vai voltar em agosto, que é o que as pessoas estavam falando. Como diz um amigo, eu vi até um meme na internet. Escola não controla nem piolho, imagina controlar pandemia, né? Então, e outra coisa, o que é que movimenta mais uma sociedade? A escola, gente. Vocês nunca repararam isso? Quando nós estamos de férias, a cidade fica mais tranquila? Porque as escolas movimentam muita gente. Então, eu penso que para agosto a gente não vai voltar, não. Mas isso é uma coisa minha, tá? Uma interpretação minha de tudo que eu tô vendo, tanto do Estado como... Porque não é um querer da nossa escola. A nossa escola não pode decidir, vamos voltar, né? Isso é o governo que decide. Então, ficou decidido sobre essa questão da relação do imanente com o transcendente do cristianismo, né? Lá no Concílio de Nicéia, no ano de 325, né? Segundo a teologia cristã, definiu que Jesus é uma só pessoa, porém com duas naturezas, uma humana e uma divina, ok? Por isso que a gente forma aquela questão da trindade, ok? Então, Jesus Cristo então vai ter essas duas características. Ele é humano e ele é divino, então ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Isso foi o que se decidiu lá no Concílio de Nicéia, tá? Gente, então na nossa aula de hoje nós falamos sobre a diferença entre transcendente e imanente e falamos sobre as três religiões dos livros, né? Que seriam o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tranquila a compreensão disso que nós falamos? Deu para compreender? Por Isso que mim, nós eu falamos que você... compreendi. Ok, então o objetivo da nossa aula foi alcançado e é isso. Semana que vem a gente se vê de novo. Vão seguindo as orientações lá dos alunos book, tá bom? Façam a atividade, tiram as fotinhos lá, me enviem, comecem a ligar a câmera nas aulas, principalmente de filosofia, gosto de ver a carinha de vocês, me ajuda a dar aula. E beijos, beijos, abraços, abraços. Qualquer dúvida, manda um áudio no Zap, tá bom? Tchau, tchau. Nos vemos por aí. Espero voltarmos pronto.